pessoal, sou a Prof. Jaque, professora de língua portuguesa, e hoje eu vou trabalhar com vocês as questões que vocês resolveram lá na avaliação diagnóstica nos dias 17 e 18 de agosto. Nós vamos corrigir essas questões, vamos tirar algumas dúvidas, ok? E vamos revisar esse conteúdo. Então, a primeira questão é a questão 11, ela trabalha uma fábula, né, de Êxopo, o lobo e a ovelha, e diz assim, a história. Um lobo, muito ferido devido às várias mordidas de cachorros, repousava doente e bastante debilitado em sua toca. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que ia passando ali perto e gentilmente pediu-lhe para trazer um pouco da água de um regato que corria ao lado dela. Assim, falou o lobo, se você me trouxer a água, eu ficarei em condições de conseguir meu próprio alimento. Claro, respondeu a ovelha, se eu levar a água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. Moral da história, nem na gentileza o hipócrita é dissimulado. Enunciado. A fábula é uma narrativa figurada na qual uma lição norteia o enredo. Além de lançar mão dessa característica, para que seu texto constituísse uma fábula, o autor. Então percebam aqui que nessa questão, nesse enunciado, está solicitando uma outra característica além da lição que norteia, que dirige esse texto, né? Então, a letra A diz assim, tratou da diferença de comportamento entre animais de naturezas distintas. Realmente, esse texto tratou de animais de naturezas distintas, mas essa é uma característica da fábula? Não. Letra B, apresentou aspectos do caráter humano utilizando animais como personagens. Essa sim, a letra B é uma outra característica, além da moral da história, da fábula, certo? Então, a resposta correta é a letra B. A questão 12, o homem que roubou um sino também é uma fábula. Esta de Sérgio Caparelli. A primeira de Êxopo, essa de Sérgio Caparelli. Há muito e muito tempo, um homem resolveu roubar um sino da porta de um senhorio, por achá-lo bonito. Quando chegou a noite, pé ante pé, ao aproximar-se da porta, disposto a pegar o sino, pensou, não vai dar não. No momento em que eu pegar o sino, ele vai soar, e soando acordará o pessoal da casa. O que eu posso fazer? Já sei, vou tapar os meus ouvidos. Achando-se muito esperto, o ladrão tapou os próprios ouvidos e começou a tirar o sino da porta. Ele não ouviu nada, mas acordou toda a família do senhorio. Senhorio aqui seria o proprietário da casa, né? E o enunciado, vamos ver o que ele pede. Em uma narrativa, um momento de maior tensão e que torna o desfecho próximo e inevitável, recebe o nome de clímax. Seria o ponto mais alto, aquele que seria um problema a ser resolvido, né, nessa história. Esse momento crítico na fábula ocorre quando o homem, ou seja, ele está pedindo qual é o ponto mais alto, o clímax desse texto, ali onde começa, onde vai iniciar a resolução, o final da história, né? A letra A decide roubar sozinho um sino bonito. Seria esse? Não, né? Porque aqui seria o início da história. Letra B. Demonstra medo de acordar as pessoas. Realmente, ele demonstra medo, mas aqui não é o ponto mais alto, o problema da história. O problema se dá na letra C, quando ele tampa os próprios ouvidos para agir, porque ali a gente pensa, não vai dar certo. A questão 13 é um poema. Só pela forma que ele está estruturado, nós já podemos dizer isso, né? Para quem nunca se contenta, nem quando está bem na vida, reclama e só se lamenta, numa arenga bem sofrida. Para aquele que deseja sempre ter mais do que tem, nunca sorri ou graceja, nunca nada lhe convém. Preste muita atenção. Se não quer se dar bem mal, é bom saber de antemão ou seu fim será fatal.
Então, aqui a gente tem um poema de Bel Assunção Azevedo. E vamos ver o que é que o enunciado está solicitando. Qual ditado popular poderia ser utilizado como título e anteciparia para o leitor o assunto do poema? Ou seja, deixaria bem claro do que estamos falando, do que seria falado nesse poema, antes de ler. A letra A diz assim: quem tudo quer, tudo perde. A letra B, quem ama o feio, bonito lhe parece. A letra C, quem canta seus males espanta. E a letra D, quem não tem cão, caça com gato. Então, é muito claro aqui que a letra A seria um título que anteciparia para o leitor o assunto do poema. A questão 14 tem como título do Diário de Tadeu. 1. Nossa cara. Nossa cara, desculpa. Nossa cara, tá louco. Escrever um diário. Nunca pensei nisso. E agora? Escrever o quê? Sei lá. Acho que prefiro falar mais e escrever menos. E a Sora ainda disse que ele, o diário, tem que ter um nome. Que a gente vai falando com ele e contando o que acontece com a gente. Pode? Tá. Ela disse que a intenção é a gente poder escrever todos os dias, nem que seja uma linha. Mas por que um diário? 2. Meu diário. A senhora disse que você precisa ter um nome. Ah, já sei. Seu nome vai ser Chuck. Homenagem. Você sabe bem para quem, né? Então, tá feito. Chuck. Pois é, Chuck. Agradeço a criatividade da Sora de português o fato de você existir, pois, se dependesse de mim, tadinho de você, ia morrer antes mesmo de nascer. Mas já que tem que ser assim, vamos lá. Deixa ver. Olha, tô sem imaginação. Vou só escrever o que fiz hoje. Foi assim. Acordei cedo. A mãe teve que me sacudir 2 vezes. Tomei banho bem rápido. O autor desse texto é Caio Ritter. E vamos ver o que pede o enunciado. Nos capítulos iniciais do livro, Meu Pai Não Mora Mais Aqui, Tadeu inicia o seu diário explicando o que é um diário. Ao fazer isso, ele empregou uma função, a função da linguagem chamada, ou seja, vocês estudaram isso lá no começo do ano, né? As funções da linguagem. É uma função poética, é uma função referencial, é uma função metalinguística ou é uma função emotiva? Então, olha só, quando o enunciado diz que Tadeu inicia seu diário explicando o que é um diário, então nós temos uma linguagem explicando o que é a linguagem. No caso, o diário, explicando o que é o diário, é uma metalinguística perfeita. Então, nós temos como resposta a opção C. Questão 15, nós temos aqui uma charada, uma piada. Um senhor é abordado na Avenida Rio Branco por um estrangeiro recém-chegado que lhe pergunta: por favor, que ônibus devo tomar para ir para a Copacabana? É fácil, tome o 111. 3 horas depois, o mesmo senhor, passando por ali novamente, encontra o estrangeiro no ponto de ônibus e pergunta, admirado: o senhor ainda está esperando o ônibus? Estou, senhor. O senhor não me disse que eu deveria tomar o ônibus 111? Pois até agora contei 87. Para chegar a 111 ainda falta muito, não? Na piada, o efeito de humor foi gerado em razão da interpretação do estrangeiro, a resposta do informante. Esse exemplo comprova que o texto, em uma situação comunicativa, o que ele faz? Ele possibilita a mesma interpretação. Ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. A letra C.
ele produz efeitos significativos adequados. Ou a letra D, ele promove compreensão entre os interlocutores. Aqui, o que acontece em uma situação comunicativa é que pode ser interpretado de diferentes maneiras. Já dizia minha professora de língua portuguesa da faculdade, você não é dono daquilo que você fala. Por quê? Porque depende do que o outro vai entender, certo? Então, a próxima questão é a questão 16. Um dos mais movimentados logradouros da cidade de São Paulo, como você sabe, desculpa, vamos começar de novo? Viaduto do Chá. Um dos mais movimentados logradouros da cidade de São Paulo, como você sabe. Mas por que teria esse curioso nome? Já lhe digo. Lá pelo ano de 1820, quem quisesse atravessar o rio Anhangabaú, que banha a região, tinha de descer até o fundo do vale, passar por uma plantação de chá, cruzar pequena ponte sobre o rio e subir um morro ali existente. O governo então decidiu resolver o problema construindo um viaduto. A empresa contratada meteu mãos à obra. Conta o pesquisador Marcelo Duarte que, ao concluí-la, a firma passou a cobrar pedágio aos futuros transeuntes do local, 3 vinténs, a moeda usada na época. A princípio, ninguém reclamou, mas logo surgiram os primeiros protestos. Como eles se tornaram veementes, a prefeitura paulistana se curvou e cancelou o antipático pagamento, permitindo a passagem gratuita pelo local. Lá está ele hoje, imponente e verdadeiro formigueiro humano, coração da cidade que nunca dorme. O texto é de Márcio Cotrim. Então, a finalidade do texto expositivo explicativo, então, ou seja, esse é um texto expositivo explicativo, é levar ao leitor, por meio da linguagem objetiva, um conhecimento sobre determinado tema. No que se refere ao texto lido, o que atribui a ele cunho expositivo explicativo é o fato de: letra A, criticar a forma como se escolhiam os nomes para determinados logradouros da cidade de São Paulo. É esse? Não, né? Letra B, apresentar ao leitor a opinião do autor sobre o nome de um conhecido viaduto de São Paulo. É essa a opção correta? Também não, até porque aqui não tem a opinião do autor, é, como diz o enunciado, um texto expositivo explicativo, e não é essa linguagem que se usa no texto explicativo expositivo. Letra C. Informar a motivação que originou o nome de um viaduto paulistano localizado no coração da cidade. É essa, porque o texto expositivo explicativo é aquele que agrega algum conhecimento. Ok? Próxima questão. Nós temos aqui 2 capas de livro, na questão 17. O primeiro, nunca desista de seus sonhos. E o segundo, você é do tamanho dos seus sonhos. O tipo de frase a ser usado em uma situação comunicativa é diretamente influenciado pela intenção do interlocutor em transmitir sua mensagem. Então, depende do que a pessoa que está transmitindo a mensagem precisa passar para aquele que está recebendo a mensagem. Nas capas dos livros apresentadas, os títulos são frases que expressam, respectivamente, o quê? Letra A, uma informação e uma emoção. Tá certo? Não, né? Letra B, uma afirmação e um desejo. Certo? Também não. Letra C, um pedido e um questionamento. Correto? Não, também. E a letra D, um conselho e uma declaração. Olhe só, nunca desista dos seus sonhos. Não é um conselho? E você é do tamanho dos seus sonhos. É uma declaração, ok? Resposta correta, então, letra D. Próxima questão, questão 18. Na questão 18, nós temos um texto de Orígenes Lessa. Como sofri depois, devolvido à minha antiga vida de cabo de vassoura, após haver conhecido o esplendor de cavalgar imponente e fogoso.
Oa, oa, oa. Aquele regresso ao mundinho do lixo, um mundo imundo, foi um longo inverno amargurado. Mariozinho não foi mais visto na cozinha. Aliás, andou até de castigo. Minha amiga Porta, no seu eterno ir e vir, prisioneira dos gonzos, me contou. Então, aqui a gente tem um trecho do livro Memórias de um Cabo de Vassoura. Enunciado. Nesse texto, nota-se a presença de uma figura de linguagem, denominada personificação. Isso porque, ou seja, o que é a personificação? A personificação são características de seres animados, atribuídas a seres inanimados. A letra B. Confrontos de ideias contrárias conduzem à sequência da narrativa. A letra C. Comparações relacionadas ao comportamento humano são apresentadas. E a letra D. Termos chocantes são substituídos por outros mais suaves no contexto. Então, olha só, a letra D, o nome dessa figura de linguagem ali seria eufemismo, tá? Então, não é a personificação. A letra C, comparações relacionadas ao comportamento humano são apresentadas. Aqui o nome dessa figura de linguagem ou pode ser comparação, símile, né? Ou pode ser uma metáfora, que também é uma forma de comparação implícita, tá? A letra B, confrontos de ideias contrárias conduzem à sequência narrativa. O nome dessa figura de linguagem é antítese. Então só sobra a letra A. Características de seres animados são atribuídas a seres inanimados. Então, é chamada de personificação ou prosopopeia. Próxima questão 19, ela está relacionada a uma HQ. Então, vamos lá. Tira uma foto aqui comigo. Tá, não gostei. Eu pisquei. Vamos fazer outra, ok? Saí gorda. Sorriso falso. Tremeu. Cabelo saiu zoado. Última tentativa. Tá. Ah, essa ficou perfeita. Selfie com o meu lindo. Então, saiu perfeita ela, né? Então, olha só. O enunciado diz assim: omitir o sujeito, deixando que o leitor o identifique, observando a uma terminação do verbo e o contexto de produção, é considerado um recurso coesivo, ou seja, aquele que faz a costura do texto. Duas orações extraídas da tirinha que exemplificam esta afirmação são: A. Não gostei, vamos fazer outra. Letra B. Eu pisquei, saí gorda. Então, a letra B não pode ser não, hein? Porque tem o eu ali presente, né? Letra C. Tremeu. E a segunda, cabelo saiu zoado. Então, aqui eu tenho como sujeito o cabelo. Então, não tenho omissão do sujeito aqui, não. Letra D. Essa ficou perfeita. E eu pisquei. Então, de novo, aqui eu tenho eu pisquei, né? Não estão omitindo o sujeito nessas três opções, B, C e D. Então, só na letra A, olha só, não gostei. Gostei seria da primeira pessoa do singular, eu, né? E não está presente. E a segunda frase, vamos fazer outra. Vamos é da primeira pessoa do plural. Então, estão omitindo dessas duas orações, dessas duas frases, o sujeito, seria a resposta A. A próxima questão. Opa, eu voltei aqui, desculpa lá. A questão 20, estamos quase no final, tá? Porque nós temos 22 questões. Aqui nós temos um trecho, me parece aqui de um infográfico. Disponível, é isso mesmo, um infográfico. Bibliográfico, fechado, livro, estima passo a passo da negociação eficaz. E aqui temos alguns textos ali dentro, né? No item 2 do texto, a expressão não entregue o ouro facilmente tem sentido figurado e pode ser assim interpretada. Olha só,
no item 2 do texto, bem aqui assim, tá? Não entregue o ouro facilmente, é isso que é para nós analisarmos. A letra A, rejeite toda contraproposta oferecida. Letra B, negocie antes de fazer uma concessão. Letra C, demonstre interesse em trocar de emprego. Letra D, aceite o acordo se o salário for atrativo. Então, não entregue o ouro facilmente quer dizer o quê? Negocie antes de fazer uma concessão. Ok? Então, letra B. Questão 21 tem como título Mulheres. Aconteceu numa tarde fria e chuvosa, as velhas máquinas de escrever revoltadas com o descaso dos humanos para com elas depois da chegada do computador, tiveram uma atitude extrema. Destruíram e comeram todos os computadores que viram pela frente. A partir de então, com o computador na barriga, elas ficaram impossíveis. Achavam que podiam ser rápidas e precisas, recitavam de cor o dicionário, faziam operações matemáticas e até corrigiam o texto. Entre elas, o comentário era um só. Nossa, como a vida está fácil! Nós fazemos muito mais coisas e temos a impressão de que trabalhamos muito menos. Esses computadores são uma maravilha. Então, aqui é retirado do livro Histórias para Acordar, de Dileia Frati. O enunciado. Toda oração apresenta dois termos essenciais, sujeito e predicado. Conteúdo estudado no primeiro semestre, né? Então, o que é sujeito? Aquilo de quem falamos alguma coisa. O que é o predicado? Sujeito é daquele de quem falamos alguma coisa. E predicado é aquilo que falamos sobre o sujeito, tá? Então, no trecho do conto, destruíram e comeram todos os computadores que viram na sua frente. Cada um dos sujeitos relacionados aos verbos destacados pode ser classificado como indeterminado, porque não se pode identificar no contexto a quem o predicado se refere. Letra B, oculto ou desinencial, pois mesmo sem o termo aparente na oração, é possível relacioná-lo ao seu referente. Letra C, composto, pelo fato de cada sujeito estar determinado e apresentar dois ou mais núcleos. E a letra D, oração sem sujeito, porque verbos impessoais não admitem sujeito nem estabelecem concordância verbal. Então, vamos achar ali no texto. Deixa eu só localizar aqui. Destruíram, olha só. Tiveram uma atitude extrema. Quem que tiveram? As velhas máquinas de escrever, tá? Então, o que elas fizeram? Destruíram e comeram. Quem destruíram? Quem comeram todos os computadores que elas viram? As velhas máquinas de escrever. Então, nós podemos determinar pelo contexto quem é o sujeito. Então, nós chamamos, nesse caso, de oculto ou desinencial, pois mesmo sem o termo aparente, nesta oração, nós podemos dizer quem é esse sujeito, ok? Então, nós temos como resposta a letra B. Questão 22. Por que os gatos têm bigodes? Texto 2. Qual felino tem a mordida mais poderosa? Texto 3. Torcedores vêm da Turquia para a despedida de Alex. E texto 4. Torcida jovem da Chapecoense vem crescendo cada vez mais com o passar do tempo. Nas manchetes, o acento circunflexo foi utilizado para diferenciar o singular do plural dos verbos ter e vir, que devem concordar com o sujeito. Considerando essa regra, será preciso acentuar um verbo em qual alternativa? Vêm pessoas de todas as localidades em busca de emprego. Todos os dias o vendedor tem necessidade de bater metas. Letra C. Os usuários querem saber se o filme vem com legenda ou não. E a letra D. Tem grande chance de aprovação do aluno bem preparado. Então, olha só, tem grande chance, singular, na letra D.
Na letra C, se o filme vem, filme, singular. Todos os dias o vendedor tem, vendedor, singular. E aqui na letra A, vem pessoas de todas as localidades. Vem pessoas, plural, ok? Resposta, letra A. Encerramos por aqui a nossa correção das questões de língua portuguesa da avaliação diagnóstica. Beijos para vocês!